Oi, o povo do meu coração que eu amo para sempre. Hoje eu quero dar 20 dicas para vocês, no caso que você chegar na França e que vocês querem aprender minha língua, tá? Vocês têm que saber que isso funciona por todos os lados e todas as línguas. São dicas básicas para aprender que você pode usar se você vai em outro país ou que as pessoas que chegam no Brasil podem usar também, tá? Tipo eu. A primeira, você tem que ficar, numa imersão no máximo que você pode. Se você chegar na França, tenta ficar com os franceses, num lugar onde tem francês. Eu sei que, às vezes, é muito mais, confortável chegar numa cidade e ficar com o povo do teu país. Eu sou francesa, vou chegar no Brasil e vou encontrar os franceses daqui. Eu vou ficar um pouco com eles porque é um pouco mais confortável para mim. Mas isso não vai me ajudar para aprender a língua. Você tem que chegar na França, ir numa hospedagem, um hostel, qualquer coisa onde tem francês e fazer as coisas do francês, tá? Segunda, você tem que anotar, num papel, as palavras que são importantes. Oi, coucou, bom dia, bonjour, boa noite, bonsoir. Je suis perdu, eu sou perdida. Onde eu posso comer? Où est-ce que je peux manger? Onde é que tem um restaurante? Où est-ce qu'il y a un restaurant? Onde é que tem uns táxis? Ou est-ce qu'il y a des taxis? Todas as palavras, as frases que são importantes, que vão te ajudar para, começar a passear na cidade ou no país, você tem que anotar. E você não precisa anotar do jeito correto. Você pode anotar do jeito que você quer, de uma maneira mais fonética. Outra coisa, você tem que ouvir muito as pessoas. Quando eu cheguei aqui, a coisa que eu estava fazendo muito é, sentar num lugar, um bar, e escutar as pessoas falar. E o jeito de escutar vai fazer que tua orelha vai se acostumar com a língua e cada vez mais você vai entender as coisas, você vai reconhecer as tonalidades, o som, as palavras. E talvez tem palavras que você escreve no teu papel que você vai reconhecer. E nesse caso, a outra dica é quando você pode, escreve tudo o que você ouve. Quando você sabe a tradução, escreve para fazer como um pequeno dicionário do vocabulário que você já sabe. Isso vai te ajudar porque você vai treinar, ouvir e a cabeça ela vai, enregistrar as informações, tá? Se você chegar na França, você tem que falar com muita politeza, muita educação. Para nós, as palavras oi, bom dia, muito obrigada, com licença, tudo isso é muito importante. Então, minha dica que eu poderia dar para vocês é chegar e escrever também no papel essas palavras para iniciar a conversa, para agradecer, para ficar muito educado, e isso vai te ajudar. No caso que você está um pouco perdido, você pode usar o Google Tradução. É muito fácil para você falar, ele falar em francês, para fazer a tradução quando você está perdido, quando você quer falar com uma pessoa, e também para traduzir o texto. O Google Tradução faz isso. Isso vai te ajudar. Tem aplicativo também que você pode usar para treinar. Quando eu cheguei, eu estava usando do Babel. Babel, eu acho que existe no caso dos brasileiros que querem aprender francês. É muito bom porque ele vai te ajudar a treinar todos os dias, passo por passo, para aprender os básicos. E cada vez você vai falar melhor. E também ele vai te ajudar pela pronunciação, coisa que é um pouco difícil, na verdade. Uma outra dica, você tem que ler qualquer coisa que passa nos teus olhos, ler uma propaganda, ler as coisas na rua, ler um jornal, ler um papel, qualquer coisa. Mesmo se você não entende nada, o facto de ver as palavras, como que as palavras se escrevem, vai te ajudar para lembrar das palavras, para reconhecer, e também vai te ajudar quando as pessoas vão falar. Isso vai te ajudar para te acostumar com a língua. Você pode também chegar e chamar um professor ou uma escola. Tem escola onde você pode ir para aprender, e tem professores que vão ser oficial ou não oficial. Você tem que perguntar, e todo mundo conhece uma pessoa que é professora do francês. Isso vai te ajudar para ir muito mais rápido se você tem os dinheiros, porque na verdade pode ser um pouco caro, tá? Se você não tem um dinheiro, isso que você pode fazer é tentar encontrar uma pessoa que quer fazer uma troca da língua. Isso também eu acho muito fácil, e mais quando você está numa cidade grande. Pode ser ou uma pessoa da
da tua cultura, você vai, tipo, encontrar um grupo dos brasileiros e nesse grupo vai ter alguns brasileiros que já estão falando francês, que pode te ajudar para falar com você, ou que vai te indicar uma pessoa francesa que quer aprender o português. E aí vocês vão poder trocar a língua, conversar, ir beber uma coisa, visitar a cidade, e isso vai ser de graça para você. Eu acho isso uma boa dica, na verdade. Tem muito francês que está fazendo isso no Brasil. Uma coisa óbvia, mas que não é tão fácil, é fazer amizade. Quando você faz sua amizade, quando você tem essa oportunidade de ficar com o povo do país onde você está, você aprende muito, muito mais rápido. É isso que eu fiz. Eu fiz muitas amizades aqui, e aí as pessoas estavam sempre falando, e as pessoas não estavam falando muito francês, e não estavam falando muito inglês, e na verdade meu povo francês não está falando nada da inglês, e isso fez que eu me acostumei muito com a língua, que eu comecei a perceber, e fiz que eu não teve nenhuma vergonha a falar com as pessoas e perguntar. Então, se você pode, entra num lugar, faça uma amizade, comece a fazer coisas para fazer amizade, isso que é uma dica também. Você pode fazer atividades para fazer amizade, e isso vai te ajudar para falar, para entender e para viver tua vida francesa na França. Mesmo se você está só passeando. Falando disso, tem muitas coisas também para encontrar os estrangeiros ou os franceses na França. Tem uma coisa que se chama o Couchsurfing, e o Couchsurfing, ele vai te permitir ir dormir de graça na casa de uma pessoa. Se você não tem muito dinheiro, é muito bom, porque a hospedagem é de graça. As pessoas que estão oferecendo isso são pessoas que querem fazer amizade com pessoas do mundo e querem viajar depois no país da pessoa para ir na casa dele. Isso vai te ajudar pela questão financeira e também para fazer amizade, para falar e para ficar nessa imersão francesa. E também, quando você vai no aplicativo do Couchsurfing, você pode ver que as pessoas do Couchsurfing estão organizando várias festas privadas com os estrangeiros que estão viajando na França, e tem franceses que vão também. E isso ajuda também para falar a língua, para encontrar as pessoas e para fazer amizade, na verdade. Uma outra dica: você tem que namorar ou ficar com uma pessoa do país. Quando eu cheguei, eu fiquei muito. Eu aproveitei muito do país, eu fiquei com muito brasileiro, muitas brasileiras, e foi maravilhoso porque isso me deu a possibilidade de trocar a língua de verdade. Uma coisa que você podia fazer também é olhar filme, série, qualquer coisa em português com as legendas em francês, ou contrário, em francês com as legendas portuguesas. Você vai ver qual é o lugar mais fácil para você, e você pode trocar, na verdade. Isso vai te ajudar muito. Eu fiz muito isso quando eu cheguei. Eu estava olhando os vídeos com meu namorado, e a gente estava olhando sempre em inglês com as legendas em português. E tive um momento onde a gente estava olhando em francês com legenda portuguesa. Me ajudou muito, muito, muito. Isso é importante para aprender. Outra dica: escuta a música francesa. Você vai ver que no primeiro tempo vai ficar muito difícil para você entender qualquer coisa. Você só vai ouvir um barulho, tipo xe, rarara, gagaga, eu não sei. Mas você vai começar a entender as letras, as palavras, os sons, as tonalidade da língua, e você vai começar a te acostumar, você vai reconhecer as coisas, e vai ter um dia onde você vai entender. E quando você entende a música, para mim é um momento tipo mágico. Uma outra coisa que eu fiz muito, que eu tô fazendo até agora, na verdade, você vai me achar louca, é me deixar me falar na cabeça em português. Então, às vezes eu tô falando sozinha, eu tô falando na minha cabeça, tá? E quando eu tô falando sozinha, eu percebi agora que eu tô falando português de uma maneira um pouco fluente, mesmo se eu tô falando um pouco errado, mas nesses momentos minha cabeça ela tá sempre pensando em português, e mesmo até sonhar em português, uma loucura. Enfim, quando eu não estava com essa facilidade com a língua, eu estava me falando, me obrigando a me falar em português, me corrigindo, eu estava olhando, tem essa palavra que eu não sei, eu vou olhar no dicionário, blá blá. Isso me ajudou muito. Eu fui minha melhor amiga brasileira para falar, mesmo se eu estava falando completamente errado, mas isso estava me permitindo treinar, mesmo se eu estava sozinha. Uma coisa bem importante para fechar tudo isso: você
tem que não ter vergonha. Eu sei que é muito difícil, meu povo tem muita vergonha de falar uma outra língua, mas eu acredito que vocês, brasileiros, não têm muita essa vergonha, tá? Vocês têm que não ter vergonha para fazer as coisas. Vai entrar numa loja, fala com as pessoas da loja, vai comprar um pão francês, fala com a pessoa da padaria, fala um bonjour, je voudrais du pain, bonjour, combien ça coûte? Você tem que não ter o medo de falar errado. As pessoas vão te ajudar, vão te corrigir e isso vai te permitir treinar e você vai ficar muito mais à vontade. E eu acho que é uma coisa que vai, tipo, um passo por um passo no dia a dia e sem perceber, cada vez mais você vai ficar fluente e à vontade na nova língua da tua vida, tá? Eu acho que eu falei tudo. Se tem outras coisas, outras dicas que você tem, fala no comentário que eu tô bem curiosa a saber e descobrir com vocês. Se você quer falar comigo, se você quer trocar uma ideia, qualquer coisa, você pode me encontrar no Instagram, que eu sou muito ativa lá. Eu tenho um Instagram onde todos os dias eu tô publicando muitas coisas da minha vida, do dia a dia, e aí eu tô falando francês e português e isso vai te ajudar, talvez, para me entender. No caso que você quer aprofundir um pouco o francês, você tem que saber que eu tenho um canal francês que tá bem famoso lá, onde eu tô falando francês. Algumas vídeos têm as letras em português, vai te ajudar, e algumas não tem, mas pode te ajudar também para entender. Se você olhar meus vlogs, eu tô falando francês e português, na verdade, muito português. Então, vai no meu canal francês, eu vou botar o link na biografia, tá? Eu te mando um grande beijo, eu te amo muito e na verdade eu tô apaixonada de tua língua, que eu acho um doce na boca. À bientôt, ciao! Et parle français, n'aie pas honte. Ciao!